No programa de hoje queremos falar sobre uma das cartas mais belas do apóstolo Paulo. É uma carta que ele escreveu estando na prisão, mas não pense que é uma carta de lamento. Não, é uma carta de alegria, cheia de ternura, cheia de amor. Alegria porque Paulo considerava uma alegria estar sofrendo por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a carta que foi escrita aos crentes da igreja em Filipos, e por isso ela é chamada de carta aos Filipenses. Filipos foi a primeira igreja europeia fundada por uma discípula do apóstolo Paulo. Então lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7, nós lemos o seguinte: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. No século XIX, um grupo de teólogos, ao ler essa carta de Filipenses, no capítulo 2, versículo 7, que diz assim, que Jesus a si mesmo se esvaziou, eles tiveram como fizeram uma descoberta para eles que era uma coisa maravilhosa, porque eles não podiam explicar como é que Jesus, sendo Deus, como é que Deus podia assumir a forma de homem, ou seja, como é que Deus ia entrar como um ovo no útero de uma mulher, ia se desenvolver como feto e nasceria como bebê, depois como recém-nascido, e ia crescendo, passando por todas aquelas fases de crescimento de um ser humano, de criança, adolescente, jovem e adulto. Eles achavam uma coisa impossível, Deus, com todo o seu poder, assumir uma forma humana. Foi quando eles, estudando o livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 7, eles encontraram esse versículo, que diz assim, que Jesus a si mesmo se esvaziou, e criaram uma doutrina do esvaziamento de Jesus, e ficou conhecido como a doutrina do quinoses. Então eles disseram, aqui está a chave para a compreensão da encarnação de Jesus. E essa chave se encontra na expressão de Filipenses 2,7. Jesus a si mesmo se esvaziou. E essa doutrina do esvaziamento tem pelo menos 3 teorias. E hoje eu quero falar somente sobre a primeira teoria do esvaziamento. Mas eu vou falar para vocês as 3 teorias do esvaziamento, que é a doutrina do quinoses. A primeira teoria é a teoria do esvaziamento parcial. Jesus teria se esvaziado da metade dos seus atributos divinos para se tornar homem. A segunda teoria é a teoria do esvaziamento total. Jesus encarnou sem nenhum de seus atributos. A terceira teoria é a teoria da limitação. Jesus não renunciou aos seus atributos divinos, mas os limitou enquanto esteve aqui na terra. Eu falei para vocês que eu quero falar hoje, pelo menos, na teoria do esvaziamento parcial. O que é essa teoria do esvaziamento parcial? Em primeiro lugar, os teóricos do esvaziamento parcial, eles dividem os atributos de Deus em 2 grandes grupos.
O primeiro grupo dos atributos de Deus, eles chamam de atributos imanentes. E esses atributos imanentes, eles são dispensáveis. Quais são os atributos imanentes e dispensáveis, segundo os teóricos do esvaziamento parcial? Os atributos dispensáveis e imanentes de Deus, que estão no primeiro grupo, é a onisciência, é a onipresença e é a onipotência. O que é a onisciência? Que é um atributo divino. Somente Deus tem esse atributo. É o conhecimento de todas as coisas. Ou seja, para Deus não existe surpresa, não existe coisas passadas, presente e futuro. Tudo é parte do seu conhecimento. Então isso é chamado de onisciência, e somente Deus tem esse atributo. Mas para os teóricos da teoria do esvaziamento parcial, esse é um atributo dispensável, é imanente. O segundo atributo, imanentes ou dispensáveis, segundo os teóricos da esvaziamento parcial, é o atributo da onipresença, ou seja, Deus está presente em todo lugar. Não existe um lugar no mundo em que Deus não esteja presente. Então é chamado de o atributo da onipresença de Deus. E o terceiro atributo é o atributo da onipotência. O que significa isso? Que Deus pode todas as coisas. Não existe nada que Deus não possa fazer. Então, segundo os teóricos do esvaziamento parcial, os atributos de Deus, eles podem ser imanentes ou dispensáveis, que está no primeiro grupo dos atributos de Deus, que é onisciência, onipresença e onipotência. E qual é o segundo grupo dos atributos de Deus? O segundo grupo dos atributos de Deus são chamados de essenciais, ou seja, são atributos indispensáveis. E quais são eles? O poder absoluto, a verdade absoluta, o amor absoluto e a santidade absoluta. Para os teóricos do esvaziamento parcial, eles dizem: Jesus, ele dispensou os atributos imanentes. Ou seja, Jesus, quando exerceu seu ministério terreno, ele não possuía nem a onisciência, nem a onipresença, nem a onipotência. Ele se esvaziou desses atributos, tá? Mas ele não se esvaziou de todos os seus atributos divinos. Aqueles atributos essenciais e indispensáveis, como poder absoluto, verdade absoluta, amor absoluto e santidade absoluta, ele não abriu mão. Então Jesus, ele quando exerceu seu ministério terreno, ele tinha esse poder, tinha a verdade e tinha o amor e a santidade. Então ele não abriu mão de nenhum desses poderes. Nós não cremos dessa maneira, porque no nosso entendimento, a teoria do esvaziamento parcial torna Jesus um semideus, ou seja, no máximo 50% Deus e 100% homem. E as pessoas que advogam essa teoria do esvaziamento parcial, ele diz que Cristo tinha um conhecimento amplo e profundo, ou seja, Cristo era um sábio. Cristo, ele conhecia muita coisa, ele tinha esse conhecimento amplo e profundo, e por isso ele podia falar sobre os mais diversos assuntos, porque por causa da sua sabedoria, mas não era onisciente, ou seja, ele não tinha onisciente, e se ele não tinha onisciência, muito mais ele não era nem onipotente, nem onipresente. Ou seja, para eles, Cristo é apenas um semideus. Está na mesma categoria daqueles semideuses da mitologia grega. Ele tinha alguns atributos divinos, mas outros atributos ele não tinha. Mas se nós olharmos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver
que Jesus, ele não abriu mão de nenhum de seus atributos. Por exemplo, o atributo da onipotência. Todos sabem aquela história que está no Evangelho, que Jesus e os seus discípulos, eles enfrentaram um mar enraivecido. E os seus discípulos, homens experientes do mar, aliás, a maioria eram pescadores por profissão, então eles já estavam acostumados a enfrentar várias tempestades naquele mar onde eles pescavam, mas nesse dia, para eles, o mar estava diferente. Não era aquele mesmo tipo de tempestades que eles estavam acostumados a enfrentar. Era algo sobrenatural. E diz a Bíblia que eles estavam literalmente apavorados, com medo, porque eles estavam na iminência de morrer. E quando olharam para Jesus, viram Jesus dormindo calmamente no barco, na polpa daquele barco. Colocou uma espécie de travesseiro, deitou ali e dormiu despreocupadamente. Quando um deles foi até Jesus e até reclamou de Jesus: tu não te importa da gente morrer? E Jesus se levantou e ordenou ao mar que ele se acalmasse e que o vento também se acalmasse. Ele repreendeu a fúria do vento e do mar. E diz a palavra de Deus que houve bonança. E eles ficaram todos admirados pelo poder que Jesus manifestou naquele instante, ao repreender o mar. E eles fazem a seguinte pergunta um para o outro, não tiveram coragem de perguntar para Jesus, quando ele manifestou essa sua onipotência. Perguntaram um para o outro: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Cristo, em várias ocasiões, manifesta a sua onisciência. Por exemplo, ele passa debaixo de uma árvore, uma multidão estava ao seu redor, e aquele homem baixinho, que não podia ver Jesus por causa da multidão que era mais alta que ele, subiu numa árvore, e o nome desse homem era Zaqueu. E Jesus passa por debaixo, olha para cima, e ele, na sua onisciência, ele fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E Zaqueu desce admirado, porque Jesus sabia o seu nome. Mas nós podemos também contar outra história que nos mostra a onisciência de Jesus. Pedro, durante aquela última ceia, aquela última Páscoa que Jesus participou junto com os seus discípulos, e Pedro disse que sempre poderia contar com ele. E Jesus disse para ele: Pedro, ainda esta noite tu me negarás 3 vezes. E a palavra de Deus diz que Jesus foi preso e foi levado ante os tribunais humanos de Herodes e de Pilatos. E numa dessas audiências, Pedro estava lá se aquecendo numa fogueira, porque a noite era fria, e 3 vezes ele foi inquirido por pessoas diferentes: tu não és um discípulo de Jesus? E ele negou Jesus 3 vezes. Jesus já havia falado para ele. Jesus sabia do futuro de Pedro, por causa da sua onisciência. Jesus não abriu mão da sua onisciência, como falam os teóricos do esvaziamento parcial. Não. Jesus, ele foi 100% Deus. Em nenhum momento ele abriu mão de ser divino. E por isso a sua onisciência foi manifestada. E Pedro negou 3 vezes. E após negar a Jesus, Pedro viu o olhar de Jesus para ele. E diz que Pedro chorou amargamente de arrependimento, porque ele negou Jesus 3 vezes, como Jesus, na sua onisciência, havia falado para ele. Então nós não cremos na teoria do esvaziamento parcial.
O que nós cremos é que Jesus era Deus, 100% Deus e 100% homem. E por ser 100% Deus, a sua obra salvadora é 100% eficaz na nossa vida. Por ser ele 100% homem, ele foi capaz de derramar seu sangue e morrer na cruz do Calvário, se sacrificando, sofrendo dores atrozes para a nossa salvação e para a nossa libertação. E por isso, nós cremos no Jesus completo, integral, no Jesus que não abriu mão de nada e que desceu a essa terra, se fez homem, por amor de nós, para morrer pelos nossos pecados. E como fala o versículo que nós lemos lá de Filipenses, capítulo 5, versículo 7, lá no versículo 8, diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Mas por que a Bíblia fala que ele se esvaziou? Ele se esvaziou do quê? Ele não se esvaziou da sua glória divina. Ele não se esvaziou da sua divindade. Ele se esvaziou da glória que tinha junto com o Pai, antes de ser feito homem. E por isso, na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, ele fala que essa glória vai ser restituída para ele. E também ele se esvaziou porque ele assumiu a forma de servo. Ele se tornou semelhante à semelhança de homem. Há humilhação maior para Deus do que se tornasse em figura, a semelhança de um homem decaído pelo pecado? E assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E diz Filipenses 2, versículo 9: pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. É esse Jesus exaltado, é esse Jesus glorioso, é esse Jesus cheio de glória, é esse Jesus que vai buscar a sua igreja, e essa é a nossa esperança. A esperança da igreja é a vinda de Jesus Cristo para buscá-la antes da grande tribulação, e logo em seguida todos nós iremos participar com esse Jesus maravilhoso, esse Jesus que é divino, do grande banquete chamado Bodas do Cordeiro, e passaremos pelo tribunal de Cristo, onde cada um receberá a recompensa pelas boas obras que fez aqui na face da terra. É dessa maneira que nós cremos no Evangelho, um Jesus integral, e não Jesus esvaziado da sua glória, nem de maneira parcial, nem de maneira total, nem de maneira limitada. Que Deus possa abençoar a todos nós.